Salve galera, professor Tomil na área novamente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de matrizes e hoje falaremos sobre a multiplicação de matrizes. Muito bem, das operações de matrizes que nós já estudamos, a gente já viu adição e subtração de matrizes, que deve ocorrer quando as matrizes têm a mesma ordem, o mesmo formato. E também vimos como proceder quando uma matriz é multiplicada por um escalar, por um número real. Você multiplica o número por todos os elementos da matriz. E agora nós vamos multiplicar matrizes. Muito bem. Será que é possível multiplicar essas duas matrizes aqui, nesta ordem que elas aparecem? Parece que sim, né? E realmente é. Só que a matriz resultante dessa multiplicação, que é a matriz produto, ela tem esse visual aqui, ó, que foge um pouco da intuição, que talvez fosse multiplicar diretamente os elementos. Percebam de onde vem o 7, de onde vem esse outro 7. Este é o resultado dessa multiplicação. Então, a nossa conclusão imediata é que não é simplesmente a multiplicação dos elementos. Como que veio aparecer esse 13 aqui? 3 vezes 4 dá 12. Como que apareceu esse 17? 4 vezes 2 é 8. Então a multiplicação de matrizes não é tão intuitiva, não é tão óbvio quanto parece. Até porque, se a pergunta for feita, para essas duas matrizes, é possível multiplicar essas duas matrizes nessa ordem? A resposta é sim. E vejam só o resultado que dá. Duas matrizes com ordens diferentes podem ser multiplicadas e a matriz resultante tem uma ordem ou um formato diferente das duas que estão sendo multiplicadas. Então precisamos olhar com mais cuidado a multiplicação de matrizes. No último caso ainda, se a gente tentar multiplicar essas duas matrizes, olha só o que vai acontecer, não é possível executar a multiplicação. Então precisamos descobrir o que rege, né, a multiplicação de matrizes, quando é possível, quando não é e por quê. Muito bem. A regra para multiplicar matrizes é essa que vocês estão vendo aí, ó. Mais uma olhada inicial nessa regra aí pode causar até um pouco de aflição, né? Por causa dos detalhes. Então vamos simplificar. Aqui é a regra da execução da multiplicação, né? E a gente vai ver na prática como ela funciona. Mas vamos adiantar para vocês de forma resumida o seguinte. Vamos multiplicar duas matrizes A e B. E queremos que ela gere uma matriz C, uma nova matriz, que pode ser chamada de matriz AB também, né? Mas vamos deixar C para simplificar. Quando que será possível multiplicar essas matrizes? Vai ser possível quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Veja aqui, ó. Coloquei em destaque até na mesma cor. Quando esses dois números forem iguais, e a gente já vai ver por quê, mas quando eles forem iguais, a multiplicação será possível. Teremos uma matriz produto. E como será o formato resultante dessa matriz? Vejam só, esses outros dois índices vão indicar o formato resultante da matriz. O número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz é que vão gerar o formato resultante da matriz quando multiplicada. Então, de maneira simples, os índices aqui internos, nesta ordem, devem ser iguais, a multiplicação acontece, e os externos vão gerar a nova matriz. Essa regra mostra que nem sempre é possível multiplicar duas matrizes, como a gente viu anteriormente. Se esses dois números forem diferentes, a multiplicação não vai acontecer. E por que a ordem é essa? Lá no nosso material de ensino, que foi disponibilizado para os meus estudantes lá no sistema SIGA, vocês vão encontrar na página 13 um exemplo aplicado, né, passo a passo, bem detalhado, por que a multiplicação de matrizes ocorre desse jeito. Lá temos uma situaçãozinha problema, né, de uma pequena empresinha que produz caixas de som, e a gente faz considera uma situação, e intuitivamente lá naquele caso, a multiplicação de matriz acontece, e vocês vão ver que ela acontece desta maneira aqui e da maneira ao qual a gente vai ver nos exemplos logo em seguida. Então esse aqui é um print de uma pequena parte da explicação que vocês vão encontrar lá.
que vocês vão poder ver depois dessa aula aqui. Na verdade, poderiam ver até antes, né, porque ela não envolve essa regra. Vocês vão perceber que no exercício a multiplicação acontece meio que naturalmente e de forma intuitiva para que a resolução do problema tenha sentido. Ok? Então consultem lá. Muito bem. Vamos ver então a ordem, né? Eu gosto de falar até o formato para ficar bem mais direto da multiplicação do produto das matrizes. Aqui está a nossa regra geral. Vamos ver alguns casos. Percebam que não estamos preocupados ainda com os valores da matriz produto, da matriz resultante, e sim entender o formato dela. Vejam só, duas matrizes A e B podem ser multiplicadas? Podem, olha os internos aqui, ó, são iguais. E a matriz resultante vai ter qual formato? Os externos, 2 por 2. Chamamos a matriz resultante de AB. Tá? Poderia ter um outro nome, como a gente escreveu aqui, né? C. Chamamos de AB. Porque AB já indica a ordem que ela está sendo multiplicada, né? Vamos para outro caso. Vejam só, duas matrizes quadradas. Elas podem ser multiplicadas? Podem, mas só se elas tiverem a mesma ordem. Porque nesse caso aqui, ó, os internos são diferentes. Então, essa multiplicação não existe. Não existe o produto de AB nesse caso aqui. Porque os internos não são iguais. Vejam só aqui. Multiplicação de duas matrizes. Os internos são iguais. 3 e 3. Então, é possível multiplicar. A matriz resultante vai ter formato 4 por 4. Notem que o formato da matriz resultante é diferente das duas. Certo? Pode acontecer deles serem iguais? Pode. Olha aqui, ó. Matriz 2 por 2, 2 por 2 gera 2 por 2. A gente percebe que matrizes quadradas só poderão ser multiplicadas entre si se elas forem de mesma ordem. Né? 2 por 2 com 2 por 2, 3 por 3 com 3 por 3 e assim por diante. Tá? Aqui nós temos duas matrizes quadradas, mas elas não podem ser multiplicadas porque são de ordem diferente. Muito bem. Olha essas duas matrizes. Uma matriz linha e uma matriz coluna. É possível multiplicar uma matriz linha com uma matriz coluna? É possível. Vejam só, os internos são iguais, né? Então a matriz AB vai existir e o formato dela vai ser 1 por 1. Ok? Vai ter um elemento só. Essas duas matrizes podem ser multiplicadas? Podem. Ó, os internos são iguais. E a matriz resultante vai ser 3 por 6. Também totalmente diferente no formato das duas anteriores. Essas duas matrizes podem ser multiplicadas? Podem, ó, os internos são iguais. Vai resultar numa matriz de formato 2 por 5. O detalhe aqui é o seguinte, ó, ela tem o mesmo formato da segunda matriz. Nesse caso aqui, podem ser multiplicadas? Podem. A matriz resultante vai ter qual formato? 3 por 1. O detalhe aqui é que ela tem o formato resultante, ó, da primeira matriz. Aqui ela tem o formato da segunda. E aqui ela tem o mesmo formato da primeira. Então nós temos aqui várias possibilidades. Basta você aplicar a regrinha, não tem problema nenhum. Um detalhe interessante, ó, aqui eu tenho duas matrizes de mesma ordem. Tá vendo? 2 por 3, 2 por 3. E como os internos são diferentes, infelizmente essa multiplicação não existe. Tá? Não existe o produto de A e B nesta ordem. Ok? Para duas matrizes se multiplicarem de mesma ordem, ó, vai ter que ser isso aqui, ó, quadradas. Agora, atenção, detalhezinho. Aqui eu tenho matriz A multiplicando por B. Vamos inverter. Vamos fazer B vezes A. A gente acaba levando para o conceito de matrizes as propriedades que a gente tem em operações numéricas. Não serão as mesmas, ok? Se eu tentar multiplicar a matriz B vezes A, ó, é possível, ó, 4 e 4. Só que a matriz resultante BA, ela vai ter formato 3 por 3. E notem que a B são as mesmas matrizes aqui. Ela tem formato diferente, ó. Então a multiplicação de A por B, temos o resultado. A multiplicação de B por A, temos o resultado tão diferente que até o formato da matriz é diferente. Pode acontecer de eu multiplicar a matriz A por B e ela ter o mesmo resultado que B por A? Pode. Formatos específicos e elementos específicos. Ok? Mas via de regra, a maioria esmagadora dos casos, a matriz AB, quando possível ser multiplicada B por A, ela será diferente.
Notem esse caso aqui, ó. Aqui temos a matriz AB, vamos inverter a ordem, B por A. Aqui nem é possível multiplicar, ó, porque o 6 e o 3 são diferentes, não existe a multiplicação de B por A. Então, nessa ordem, dá para multiplicar. Nessa ordem, não dá. Muito bem, então para a gente entender melhor o método, agora vamos aplicar a multiplicação de duas matrizes e vamos considerar também os seus elementos. Notem, pessoal, duas matrizes quadradas de ordem 2. 2 por 2 e a matriz B, 2 por 2. Vejam aqui em azulzinho, ó, os internos são iguais. Então, a matriz resultante, ela tem formato 2 por 2 também. Ok. Como vamos proceder? Está aqui a matriz A e a matriz B. Vamos executar a multiplicação das duas. E eu já fiz um esqueleto aqui, ó, da matriz resultante, que isso vai me ajudar bastante. Eu já sei que multiplicando essas duas matrizes, eu tenho a matriz resultante 2 por 2. Então já deixei uma preparação para cada um dos elementos. E a multiplicação vai acontecer sempre naquele padrãozinho, linha por coluna. Certo? Pegaremos sempre a linha na primeira matriz e a coluna na segunda matriz. Vamos calcular o elemento AB, né, que é da matriz resultante. Linha 1, coluna 1, que é este cara que está aqui, ó. Linha 1, coluna 1. Se o elemento que a gente vai calcular é linha 1, coluna 1, note que eu deixei até a cor associada, ó. Linha 1, coluna 1. É muito fácil. Vamos pegar a linha 1 da primeira matriz e a coluna 1 da segunda matriz. É só olhar o índice aqui, ó. É linha e coluna. Então, linha 1, coluna 1. Certo? E aí a gente vai proceder da seguinte maneira. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. E agora que vamos executar a multiplicação. Vejam só. O primeiro elemento, 1 vezes menos 1. Aqui está, 1 vezes menos 1. Mas, se você dá uma olhadinha naquele exemplo que eu sugeri lá no nosso material de ensino da situação problema da empresa que fabrica caixas de som, você vai ver que esse sinal, essa adição aqui, ela surge naturalmente. E agora, o segundo elemento com o segundo elemento, 2 vezes 4. Aqui está. Então, novamente, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Linha por coluna. Aqui está. E aí, eu fazendo as operações, né? 1 vezes menos 1, 2 vezes 4, 8, menos 1, temos o 7. Ok? Claro que você vai fazer só isso aqui tudo uma vez só. Nós estamos fazendo em partes aqui para destacar bem cada operação. Vamos agora calcular o elemento de linha 1, coluna 2, que é esse aqui, ó. Linha 1 e na segunda coluna. Obviamente, vamos pegar a primeira linha, agora a segunda coluna. Tá aqui, ó, linha 1, coluna 2, que é esse cara aqui. Linha 1, coluna 2. Sempre a linha da primeira matriz, coluna da segunda. Agora a multiplicação, o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, tal qual a gente já viu outros detalhes que envolvem a organização das matrizes. Então veja só, 1 vezes 3, aqui está, mais 2 vezes 2, certo? Aí operando, né? 3 vezes 1, 3, 2 vezes 4, temos o 7. Existe outra maneira de você operar e encontrar os elementos da matriz produto, né? Colocar em outras posições, existe, tá? Eu prefiro fazer essa que está aqui. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar outra disposição aqui das matrizes e tal, mas eu acho que essa aqui é a que cabe melhor para nós nesse momento. Vamos então ao elemento linha 2, coluna 1, que é esse cara aqui, ó. Na segunda linha, primeira coluna. Novamente, agora, ó, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. O primeiro com o primeiro, 3 menos 1. E o segundo com o segundo, 4 vezes 4. E soma. E aí, fazendo as operações, temos aqui o 13. Certo? E agora, finalmente, para calcular o elemento 2, o elemento 2, 2, linha 2, coluna 2, que é esse que está faltando aqui, né? Vamos fazer linha 2, coluna 2. O primeiro com o primeiro, 3 vezes 3, mais o segundo com o segundo, 4 vezes 2. Operando isso aqui também, o que nós teremos? A matriz A com a matriz B. Aqui está a matriz AB.
né, que a gente viu do slide anterior. Então, na verdade, é só seguir a nossa regrinha, operar com calma, depois com um pouquinho de prática você consegue fazer até mais rapidamente e de forma mais dinâmica. Ok? Encerramos aqui a primeira parte desta aula.